A paz de nosso Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta tarde eu estou aqui diante da natureza, diante da obra-prima de Deus, para falar um pouco com vocês, porque eu tenho visto muitos vídeos no Facebook falando a respeito de que esse ano não haverá o carnaval, pelo fato de que em 2020 nós vimos que as escolas de samba brasileira abusaram bastante da fé cristã. Mas seria esse mesmo o motivo pelo qual esse ano não vai ter o carnaval? Ou seja, meus irmãos, eu não estou aqui dizendo para você que esse não é um dos motivos, mas eu quero dizer para você que é muita ignorância da nossa parte ou da parte de alguém dizer que, ou se vangloriar gravando vídeos e dizendo: olha, esse ano não tem carnaval, eles fizeram isso e isso, olha só. Eu vejo que isso é uma total ignorância. Por quê? Porque esse abuso que eles vêm fazendo com os personagens, podemos dizer assim, bíblicos, Jesus Cristo, os heróis da fé, isso já vem acontecendo há vários anos, nas novelas, nos filmes. Há vários anos eles vêm zombando da fé cristã, nas novelas, nos filmes, nos teatros, e isso é uma realidade. Então não seria esse acontecimento do ano passado que atrairia a ira de Deus. Nós vemos aí as paradas gay em São Paulo, os movimentos feministas que são satânicos, que zombam de uma maneira nojenta, terrível da fé. Então, irmãos, eu vejo que se nós pararmos para analisar bem a questão, nós entenderemos que há muitas coisas que vêm acontecendo e que o povo tem estado calado diante dos acontecimentos. Nós vemos que foi aprovado o casamento homossexual, foi aprovado que os homossexuais possam adotar crianças. Então tudo isso atrai a ira de Deus. Nós vemos a ciência, a medicina, que os homens chamam de medicina. Uma mulher não pode engravidar, ela vai e pega o óvulo dela, pega o sêmen do marido, insemina aquele óvulo e coloca no útero ali da própria mãe, ou a que seria a avó, e ela gera aquela criança para a filha. Isso é uma abominação. Então as pessoas ignoram tudo isso e vêm agora dizer: olha, o carnaval do ano passado zombou de Jesus Cristo, a conta chegou. Mas que ignorância, meu Deus! Onde é que o povo vai chegar nessa ignorância, irmãos? Nós temos que entender que tem coisas terríveis acontecendo, coisas terríveis que a mídia vem manipulando na mente das pessoas, dos jovens, das crianças, e nós vemos uma desmoralização da sociedade em geral, a perca de princípios éticos, morais, e as pessoas agora vêm com essa ignorância. Se eu fosse as pessoas, teria vergonha de postar isso no Facebook, que a conta chegou. Porque a conta, meus irmãos, ela ainda vai chegar. Essa pandemia é apenas o começo, ou seja, o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 24, que quando ouvirmos falar de guerras, rumores de guerra, terremotos, pestes, que são pandemias, isso é só o princípio das dores. E saiba, meus irmãos e irmãs, nós devemos estar preparados, porque vão acontecer coisas terríveis nesse mundo. A igreja vai passar por uma grande tribulação, assim como foi no princípio da fé cristã, será nos últimos dias, diz a palavra de Deus. Porque eu creio que a igreja estará aqui na grande tribulação. Então veja, meus queridos, abrindo aqui a nossa Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta, diz assim no capítulo 3: sabe, porém, isto,
que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Veja a recomendação aqui do homem de Deus. Essas pessoas ímpias que tem nesta geração de hoje, pessoas que querem lutar para que o aborto seja aprovado no Brasil e querem defender a vida dos animais. São uns hipócritas, uns imundos, uns abomináveis, uns perversos, mas a conta vai chegar para eles, pode ter certeza. Então essas pessoas, elas mantêm uma aparência de que são boas, de que são piedosas, de que até creem em Deus e querem defender uma ideia contrária ao cristianismo. Essas pessoas, elas não somente fazem errada, mas elas também consentem com os que fazem. É o que nós vemos aqui, irmãos, em Romanos capítulo 1, verso 29 ao 32, diz assim: estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, loucos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Agora preste atenção o que diz aqui o verso 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então veja bem, não é que essas pessoas não conhecem a Deus. Elas conhecem, elas ignoram, elas não querem seguir o caminho direito, elas não querem entrar pela porta estreita, elas querem unir as coisas de Deus com as coisas do mundo, elas querem perverter o caminho da salvação, elas acham que Deus tem que servir a elas, que Deus tem que bajular elas, como esses meninos mimados de hoje em dia. E aqui a palavra diz, os quais conhecendo a justiça de Deus, não somente as faz, mas também consente com os que fazem. Essas pessoas são dignas de morte. Então veja que aqui Paulo, ele diz a partir do verso 10 de 2 Timóteo capítulo 3, ele diz, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, que é modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri e o Senhor Jesus de todas me livrou. Então aqui Paulo recomenda a Timóteo e recomenda para mim e para você que nós nos afastemos dessas pessoas ímpias que são amantes de si mesmas, que tendo conhecimento de Deus, porque veja, irmãos, o mundo hoje é um mundo que conhece. Todos já tiveram acesso em algum momento a uma Bíblia, a ouvir uma mensagem. Muitos não querem nem saber. Estamos vivendo, irmãos, o tempo da apostasia. Muitos estão totalmente pervertidos, ou seja, eles não aceitam a maneira de Deus agir. Eles queriam um Deus do modo deles. Como Deus não bajula ninguém, eles se revoltaram contra Deus. E aqui a palavra diz, são irreconciliáveis, sem afeto natural, só tem uma aparência de piedade. Ou seja, igrejas que nunca deveria se chamar igreja, mas como o ser humano coloca nome da maneira que quiser, igreja que faz casamento homossexual. Irmãos, Deus tenha misericórdia. Se a pessoa é homossexual, que viva para lá. Agora, querer obrigar a igreja a aceitar
querer manipular a igreja, veja, irmãos, estamos vivendo nos fins dos tempos. Nos fins dos tempos. O apóstolo João, ele diz, aqui no capítulo 2, no verso 18, ele diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora se tem feito muitos anticristo, porque por onde conhecemos que já é a última hora. Então ele fala, filhinhos, o anticristo ele vem, o anticristo, mas já tem muitos anticristos manifestos no mundo, e eles saíram do seio da igreja. São crentes pervertidos, que renunciaram à fé. Ou seja, alguns ainda estão na igreja fazendo comércio com a palavra de Deus, enganando a muitos. Outros abriram igrejas a seu bel prazer. Ou seja, como Paulo diz aqui no capítulo 4 de 2 Timóteo, que nos últimos tempos haveria uma multidão de mestres a seu bel prazer. Ou seja, hoje nós vemos as pessoas, elas estão procurando uma igreja que pregue aquilo que elas querem ouvir. Não uma igreja que pregue a salvação, que pregue o arrependimento, a renúncia dos pecados, uma vida com Deus, a regeneração pelo Espírito Santo. Então você observa que a Escritura está se cumprindo e nós temos que estar preparados. Agora saiba de uma coisa, não é somente pelo Carnaval de 2020 que a pandemia veio e que não vai acontecer Carnaval esse ano, mas é por muitas e muitas abominações que vem acontecendo no mundo. E os pecados, irmãos, já estão chegando até os céus. E quando eles chegarem, a palavra de Deus diz quão terrível é o dia do Senhor nosso Deus. Será um dia de trevas e não de luz. Ai daquele que não estiver com a sua vida diante de Deus. Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia. Vamos procurar ter uma entrega da nossa vida a Deus e buscar a Deus enquanto se pode achar, examinando esta Escritura, buscando a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, e não nos deixando levar por qualquer sopro de doutrina. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.